nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Trazemos aos nossos ouvintes um dos 2 sítios arqueológicos existentes em São Pedro do Sul, que se inscrevem na categoria dos monumentos nacionais, o que revela a sua importância histórica e patrimonial. É o Castro de Baiões, ou o Castro de Nossa Senhora da Guia, que se implanta no chamado Monte de Nossa Senhora da Guia, localidade de Baiões. Trata-se de um sítio arqueológico identificado com o antigo castro, que teve uma diacronia de ocupação correspondente ao bronze final desta região beirã, cerca de 1500 a 700 a.C., beneficiando de interações culturais e económicas com o mundo mediterrâneo, a fachada atlântica e o centro europeu relacionado com a cultura de Hallstatt, num recinto onde a arqueologia descobriu um importante depósito de fundidor e um conjunto importante de materiais de prestígio coincidentes com as sociedades guerreiras da cultura castreja, o que leva a considerar que o povoado, no momento do seu apogeu, fosse um dos mais importantes centros de produção, transformação e distribuição metalúrgica da região, tirando partido da matéria-prima local, o estanho, que juntamente com o cobre serve para formar a liga de bronze, e da sua centralidade face aos circuitos comerciais. O castro seria circunscrito por uma débil muralha de pedra, que serviria mais para delimitar simbolicamente o recinto do que propriamente para defender militarmente o povoado. Dentro desses muros teria um aglomerado populacional que viveria em cabanas redondas, construídas na sua maior parte com materiais perecíveis, paredes feitas com madeira e ramos entrelaçados e cobertura também vegetal. Destas cabanas, o que costuma ficar é o seu fundo, o alicerce de pedra ou chão de terra batida e fornos e lareiras, já que o resto é matéria orgânica que desaparece. O fim do povoado deu-se por volta do ano 700 a.C., parecendo ter sofrido com um ataque, incêndio e consequente fuga da sua população, que abandonou definitivamente o lugar para nunca mais nele se registar uma ocupação permanente. O alto do monte, na transição do século IX para o X, pode ter servido de castelo ou de atalaia, com a consequente cristianização do lugar, a construção de um santuário mariano a que se deu o nome de Nossa Senhora da Guia, já nos séculos XI ou XII, e que contínuas intervenções muito contribuíram para a destruição do antigo castro. Esse santuário mariano de Nossa Senhora da Guia, para a comunidade sanpedrense, é de grande simbolismo cultural e religioso, uma vez que a ele se vai em romaria na segunda-feira de Pascuela, numa das maiores festividades cristãs da região. Nas décadas de 70, 80 e 90 do século XX, os arqueólogos Celso Tavares da Silva, Armando Coelho da Silva, António Batista Lopes, Filine Calpe e outros tiveram mão nas sucessivas campanhas científicas, escavando, exumando e estudando um importante e vasto conjunto de materiais. Dos materiais líticos ficaram mós manuais, enxós, instrumentos de corte e raspagem, pesos de tiar, etc. Do uso doméstico foram foicinhas de alvado, argolas, taças, machados de duplo anel e de talão, alguns desses machados ainda encontrados dentro dos moldes de fundição. De armas foram as pontas de setas e de lança, os punhais. De adorno pessoal foram as braceletes e os colares, alguns deles em ouro e pertencentes ao Museu Nacional de Arqueologia, fíbulas de dupla mola, argolas, pulseiras, contas de colar, âmbar, etc.
Considerados de culto foram os carrinhos votivos, as peças tumulares, braseiros, queimadores, incensórios, uma fúrcula e uma ponteira. Recolheram-se sementes carbonizadas, um conjunto importante de cerâmicas, as designadas cerâmicas do tipo Baiões Santa Luzia, e os vestígios de fundos de cabanas, lareiras, fornos, muros, etc. Boa parte desses materiais encontram-se patentes ao público numa sala dos Passos Municipais de São Pedro do Sul, no núcleo expositivo a que se deu o nome de Coleção Arqueológica Monsenhor Celso Tavares da Silva, para dar a conhecer e valorizar este importante património cultural, histórico e cultural sampedrense. Fica o mote para uma visita. Primeiro, conheçam o sítio arqueológico do Castro de Nossa Senhora da Guia. Depois, vão aos Passos Municipais e vejam os materiais arqueológicos, com o respectivo contexto explicativo. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.